Boa noite a todos, né? Aqui o grupo da Voz da Redenção e a Casa Espírita, né? De Redenção Francisco de Assis. Muito obrigada pelo convite e parabéns pela introdução maravilhosa, né, que vocês colocaram aí, viu, Flávio? Então, hoje eu vim falar sobre a Ivone do Amaral Pereira, vida e obra, para a gente relembrar a dona Ivone, né? Nós vamos, então, começar falando dela. Gente, é uma pincelada bem rápida de tudo que ela fez, porque a vida dela é muito rica. E uma hora a gente não conseguiria falar tudo, né? Então, eu fiz bem condensado, né? Então, a Ivone do Amaral Pereira fez uma entrevista no Reformador, em 1982, e lá ela foi falando várias coisas da vida dela. Inclusive, ela disse que nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, né? E ela disse que nasceu num sítio nos arredores da Vila de Santa Teresa, que é o município de Valença, estado do Rio, que hoje é a cidade das Flores. E disse que seus pais eram Manuel José Pereira e também a esposa Elizabeth do Amaral Pereira, seus pais, né? E aí ela apresentou como os avós paternos o Ourives Manuel José Pereira e Isabel Guimarães Pereira. E os avós maternos era o capitão médico do Exército, veterano da Guerra do Paraguai, Brás Cupertino do Amaral, e Francelina Glória do Amaral. E os avós maternos faziam parte da Sociedade do Rio de Janeiro na época do Império. Então, ela disse que, pela linha paterna, ela descendia de judeus portugueses, fugidos de Portugal, apesar deles terem se convertido ao catolicismo. E disse que a avó paterna era uma índia dos Goitacás. Bom, tinha 5 irmãos. E ela conta que, com 29 dias de nascida, ela teve um acesso de tosse e sufocou. Então, ela ficou em estado de catalepsia por 6 horas, né? Aí, por 6 horas, o médico e o farmacêutico chegaram a fazer o atestado de óbito por sufocação. E a família, então, preparou o bebê para o velório, né? Trouxeram uma roupinha, se vestiu de branco e azul, colocaram uma grinalda, né? Encomendaram um pequeno caixão branco. Mas a mãe dela estava inconformada, disse: minha filha não morreu. E pegou a menina e entrou num quarto e ficou orando para Nossa Senhora. E ela disse que tinha certeza que a sua filha não tinha morrido. E aí, depois dessas 6 horas, quando ela decide, então, né, sair do quarto, ela esbarrou assim na grinalda da menina e a menina começou a chorar. Então, na realidade, ela estava em estado cataléptico, né? E isso aconteceu porque ela falou a última reencarnação dela, né? Ela cometeu suicídio, se jogou de um penhasco, como a personagem Leila. Ela era Leila, né, no caso. Então, ela cresceu numa família espírita. O pai entrou em falência comercial por 3 vezes. É o seguinte, o pai dela até era abastado, mas ele costumava emprestar dinheiro às pessoas que acabavam não pagando, ele assumia a dívida. Bom, conclusão, ele entrou em falência, né? E aí virou funcionário público até o desencarne dele em 1935, ganhando muito pouco. Então, as palavras dela são as seguintes: fui criada com muita modéstia, mesmo pobreza. Conheci dificuldades de todo gênero, coisa que me beneficiou muito, pois bem cedo aliei-me das vaidades do mundo. Aprendi a conformidade com a minha humilde condição, né, social.
compreendendo também, então, ela compreendia a necessidade do próximo. Aprendi, assim como meus pais, a servir o próximo mais necessitado que nós, pois ela disse que muitas vezes na casa dela, os pobres, né, eram acolhidos, e até ele pegava mendigo, colocava dentro de casa e ficava durante um bom tempo dando assistência a eles dentro de casa. E tudo isso ela contou lá no livro, né, Recordações da Mediunidade. Bom, ela disse o seguinte, que isso aí marcou muito a vida dela, né? Porque justamente como pobre, ela tinha condições de entender o sofrimento alheio, né? Então, ela disse que com 4 anos de idade, ela via e ouvia os espíritos, né? Era como se fossem pessoas normais. Aí eu lembro do Chico, né? Quantas pessoas, às vezes, passavam pelo Chico e ele perguntava, e você, fulano, está vivo ou está morto? Estou vivo, Chico. Então, para ela, era a mesma coisa. Mas ela tinha 2 amigos invisíveis, né, que apareciam com mais frequência para ela. O Charles, que ela se considerava ser seu verdadeiro pai, ela não reconhecia a família dela. Ela vivia sempre lembrando das vidas passadas, principalmente o Charles, que tinha sido seu pai. Era ele que ela considerava como pai. E também o Roberto de Canaleiras, que ela tinha sido um médico, né, espanhol, viveu com ela lá nos meados do século XIX. Bom, ela disse que as visões perturbavam um pouco ela, né? Porque ela estava sempre vendo aquela reencarnação dela, por exemplo, na Espanha, né? E que ela se lembrava com clareza. Por isso, ela não aceitava os familiares dessa reencarnação dela, né? E ela tinha, assim, vivendo assim, com pessoas, tinha, assim, tudo contando, né, o que ela via. Ela só falava em carruagens, aquelas roupas suntuosas, né? Então, isso perturbou um pouco a sua mãe, porque disse que não tinha condições de cuidar dela com outros filhos. E aí ela acabou, então, ficando com a avó paterna, né? E que a criou até os 10 anos de idade. Mas aos 8 anos de idade, ela teve novamente uma catalepsia. Bom, certa noite, durante um sonho, ela sonhou e percebeu que ela estava diante da imagem do Senhor dos Passos. Isso marcou muito a vida dela, porque ela disse que ela via a imagem em movimento, estendendo a mão para ela, falando o seguinte: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Então, isso marcou bem a vida dela, né? Então, ela lembra que segurou na mão dele e foi ao encontro dele. Nem então, nessa idade aí, de 8 anos, ela teve o primeiro contato com um livro espírita. A Ivone relata que seu pai não teve condições de fazê-la estudar, nem ela, nem os irmãos. Não tinha recurso para isso, né? As escolas eram muito caras, né? Vivia lá no interior, então ela só fez até o primário. Então, ela disse que não foi possível aproveitar a vocação que ela trazia, que era para o magistério, né? E também a literatura. Então, ela esclareceu assim: sempre estudei sozinha até 2 horas da madrugada, né? Ela foi autodidata. O que pude aprender nessas condições, eu aprendi. Então, a Ivone pegava os livros emprestados, escondido do pai, só a mãe sabia. E ela fazia o quê? Eu pegava aquele papel manilha, não sei se vocês lembram daquele papel cinza, né? Grossinho, embrulhava peixe, embrulhava pão, embrulhava tudo, né? Quando eu era pequena. Aí ela limpava, passava, fazia buracos assim, costurava. Virava um livro. E ela copiava os livros todos que ela conseguia ler, que daqui a pouco nós vamos falar, quais os autores mais preferidos por ela. E aí ela montava um caderno. E aí ela tinha condições de quando quisesse reler os livros, né? Eram emprestados. Então, a mãe permitiu, porque o pai só queria que ela lesse só livros espíritas. O que aos 12 anos já ganhou do pai, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Depois ela também adquiriu o Livro dos Médios. Bom, ela disse que com 12 anos ela já
escrevi uma literatura, que ela diz assim, era de um modo muito rápido e fácil que eu fazia. Então, ela supôs que se tratava realmente de um fenômeno de psicografia, né? Cheguei a aprender música, falou ela, tocar piano, mas também teve que renunciar a esse ideal. Ela diz que essa era a grande provação dela, renunciar sempre, renunciar ao desejo de estudar. Então, ela contou que a sua educação foi patriarcal, severa, afastada da sociedade, sem conviver com as pessoas no mundo. O que ela disse que facilitou muito o lado espiritual dela, né? Então, aquele recolhimento foi importante para o trabalho que ela fez mediúnico, mas a prejudicou muito, porque ela se tornou excessivamente tímida e triste. Então, ela disse que isso acabou dificultando a vida dela, porque os pais morreram e ela não se relacionava com as pessoas. Então, ela teve que trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Que ela vivia nessa época no Rio de Janeiro. Então, ela por exemplo, começou a trabalhar numa casa de modas durante algum tempo, mas acabou não se adaptando, né, àquele ambiente. Então, ela preferiu trabalhar sozinha. Então, por conta própria. Mas aí foi assim que ela auxiliou a família a se manter, né? Costurando, bordando, fazendo artesanato, rendas, flores, ela foi fazendo isso tudo aí, né? E ajudando. Então, voltando à sua formação religiosa, ela afirma que a sua orientação sempre foi espírita, nunca teve outro segmento, outra crença, né? Outro segmento religioso. Seu pai era espírita mesmo antes dela nascer. Ela disse assim, que ele não era militante, mas era espírita. E olha só que interessante, que ela gravou para ela, que o pai dela, quando ela nasceu, ele chegou e perguntou para um médium, né, do seu conhecimento. Falou o seguinte, pergunta aos espíritos quem foi essa menina em outra existência. Aí a resposta foi, ela teve uma existência em que foi camponesa na Bélgica, seu passado foi tumultuoso. E falou outras coisas, mas ela disse que tudo foi confirmado depois. Então, como já foi falado, né, ela disse que aos 12 anos ela recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em que ela, então, levou a vida inteira passaram a ser seus livros de cabeceira. E mais tarde, o Livro dos Médiuns. Então, ela estava sempre estudando, porque é importante, como nós estamos fazendo agora. Quanto é importante a gente estudar? Quanto é importante a gente ter entendimento de que, através do estudo, nós vamos conhecendo o caminho traçado por Jesus, entendendo que nós estamos reencarnados para fazer nosso crescimento espiritual, né? Fazer a nossa reforma íntima, mas a gente tem que estudar. Sem o estudo, a gente não sabe o que nós temos, né, realmente de fazer em relação ao nosso crescimento espiritual. E a Ivone do Amaral Pereira disse o seguinte, ainda nessa entrevista, aos 13 anos comecei a assistir sessões práticas de espiritismo, aos quais muito me encantava. Pois eu via os espíritos que se comunicarem, inclusive Bezerra de Menezes e outros espíritos também. Fiz, assim, um grande aprendizado de prática espírita, desde a adolescência, o qual tem variado muito por meus variados desempenhos na seara espírita. Bom, então, a partir da adolescência, né, a mediunidade dela foi se tornando um fenômeno comum. Ela disse que a maior parte das informações que vinham do além-túmulo, onde ela fez crônicas e contos, era feita em desdobramento no momento do sono. A gente daqui a pouco vai comentar sobre isso. E antes de entrar na mediunidade propriamente dita, nós vamos de novo falar como ela completou a sua formação autodidata. Ela lia livros, periódicos, né? E desde a infância. Só para a gente ter uma ideia, aos 16 anos ela tinha lido obras clássicas. Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar,
Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. E sobre a mediunidade, ela disse o seguinte: nunca desenvolvi a mediunidade. Ela se apresentou por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la. Pois, na verdade, ela não teve que se desenvolver, a coisa veio fluindo naturalmente. Né? Ela relata que a primeira vez que ela sentou em uma mesa de sessão prática, como ela chamou, ela recebeu uma comunicação do Roberto Canalejas, que tratava sobre suicídio. A gente lembra, né, que ela tinha realmente muitos relatos, porque lembrando que ela tinha sido suicida. Ela contou que, mesmo antes, já se desdobrava em corpo espiritual, então, isso desde a infância. Bom, e sobre a mediunidade dela? Nessa entrevista ao Reformador em 1982, ela disse: como médium psicográfico, trabalhei a vida inteira, desde 1926 até 1980, como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, o Charles, Roberto de Canalejas e outros cujos nomes ela nem lembra. Fui até hoje, e sou médium conselheiro, deu o livro dos médios, que ela falou, psicoanalista, passista, e era assistido pelos mesmos espíritos. Então, como médium de incorporação, ela não foi da classe sonambúlica, mas falante. Ela deu essa classificação. Ela foi especialista para o caso de obsessão e suicídio. Ela foi médium de efeito físico, ela fez algumas materializações, né? E elas aconteciam à revelia, foram naturalmente. E aí acabou que foi proibida pelo Bezerra de Menezes fazer esse tipo de trabalho. Aí eu lembro também do Chico. O Chico começou a fazer esse trabalho com a Ana Prado, Peixotinho, mas o Emmanuel disse que não era para ele continuar. Então, proibiu. Bom, e ela disse o seguinte: no entanto, minhas outras faculdades foram cultivadas com muito amor, perseverança, respeito, tendo eu sido fiel às prescrições do Livro dos Médios, sem nunca sofrer decepção, porque sempre obedeceu às orientações, então não tinha como errar, né? Ela deixou bem claro que sempre seguiu os livros básicos e também tudo que os guias a orientavam. Contou que teve orientação do eminente espírito Zico Horta, lá de Barra Mansa, que a instruiu, né, dando muito critério, com espírito de fraternidade. E ela falou de novo que, em 1926, exerceu a mediunidade sem desfalecimento, que a sua maior tarefa no campo espírita foi através da mediunidade, principalmente no setor receituários e passes, para curas. Então, foi durante 54 anos. Foi médium oradora, assistida pelos mentores espirituais, desde o ano de 1927 até 1971. Foram 44 anos desse trabalho. Só abandonou esse setor porque também os guias espirituais a proibiram, né? Nunca viajou para fazer palestra. Ela fazia palestra onde ela residia. Praticou também a literatura mediúnica, em livros, crônicas, contos, mas jamais em mensagens. Ela falou que as mensagens eram as seguintes: as pessoas chegavam, né, pediam orientação, ela fazia as mensagens, né, que eram os conselhos e orientações, e não ficou com nenhuma delas. Então, ela não tinha nada para apresentar. Bom, ela colaborou em vários jornais, né, do interior do país, e também no Reformador, né, órgão da FEB, sob o pseudônimo de Frederico Francisco. Por quê? Porque ela estava homenageando seu grande amigo espiritual Frederico Francisco Chopin. Olhem só que coisa interessante, gente. Durante 30 anos, né, o Charles atirava, quando ela dormia, o espírito né, ganhava, né, vida, e ele a levava, né, ganhava vida, não, desculpe, foi mal colocado. Ela estava dormindo, né, e o espírito, né, ao sair do corpo, era encaminhado pelo Charles a ir
ao encontro de Chopin. E ela assistia às suas apresentações, conversava com ele, durante 30 anos aconteceu isso. Então, em homenagem a esses encontros e ao seu amigo, ela adotou o nome de Frederico Francisco, né? Bom, vamos falar também sobre um pouquinho das suas curas, né? Então, ela disse que, nessa entrevista ainda do Reformador de 1982, ela falou sobre esse trabalho de cura que ela fazia. Durante 54 anos e meio, pratiquei curas espíritas através do receituário homeopata e paz, e até através de preces. Consegui, muitas vezes, curas em obsediados com certa facilidade, coadjuvada por quê? Pelos companheiros afins, né? Bom, senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores e sempre os tive como amigo. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Então, o trabalho que ela fazia era com muito amor. E o que a gente tem que entender é isso. O Allan Kardec disse bem claro, né? Esse trabalho de desobsessão não existe. Aquele que está... Nenhum deles é livre de culpa, né? Há uma ligação. Então, o que acontece? Você tem que, ao fazer esse trabalho, com muito amor, tratando o encarnado quanto o desencarnado, porque a gente sabe que essa obsessão só vai terminar quando acontecer o perdão, né? Então, o desencarnado ele tem que ser tratado com muito amor, muito carinho, cativá-lo, né? Para que ele possa realmente ter um entendimento e se libertar, não é isso? Então, ela curava obsessões com a permissão de Deus, que ela disse, não só no recinto dos centros espíritas, em sessões organizadas, mas também em serviço de passe, né? Em gabinetes apropriados, servindo-se de médicos auxiliares e até na residência dos próprios doentes. Onde tivesse necessidade, ela fazia. Então, ela deixou bem claro, conservei-me sempre espírita e médium, independente, né, de alguma vamos dizer assim, burocratização dos centros, né? Então, ela participava, né? Mas ela nunca se deixou se bitolar ou se burocratizar na faculdade mediúnica. Ela obedecia ao critério do centro, mas, caso eles não permitissem, ela ia fazer na casa dela, na casa dos doentes, né? Então, ela praticava caridade todos os dias, qualquer dia, qualquer hora, desde que fosse procurada por sofredores. Ela cumpria a rigor o critério horário, né, fixado nos centros, mas ela também, além dali, ela continuava o trabalho. Ela disse assim, se não me permitiam atender necessitados no centro, por qualquer motivo que fosse, né, em determinado dia, eu os atendia em qualquer outra parte, fosse na minha residência, na residência deles, e assim eu conseguia curas significativas e aprendi com o Evangelho e a doutrina espírita que não há hora nem dia para se exercer o bem. Isso aqui a gente tem que reforçar bem, não há hora e nem dia para se exercer o bem. Então, aquela pessoa necessitada aparece para você, você vai estar preso ao horário, se você pode fazer, você deve fazer. Não foi à toa que bateu na sua porta, como a gente diz. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque não é nada por acaso. Então, se veio te procurar, é você que tem que fazer o trabalho de desobsessão, o trabalho de ajuda, seja ele qual for, né? Então, ela diariamente mantinha um significativo trabalho de passe e radiações beneficentes, fosse onde elas estivessem. Ela disse, eram verdadeiras sessões, que eu realizava a sós com Deus e os meus guias, durante as quais orava pelos desencarnados, ela lia os trechos da doutrina ou do Evangelho, oferecia a eles, né, e pedindo a Jesus que os fizesse ouvir e participar das suas preces. Olha só o cuidado que ela tinha, né, com esses sofredores. Contou que muitas vezes se via rodeada, né, por essas entidades durante esse trabalho. E ela via nas entidades estarem reconfortadas, satisfeitas, né?
Então, o coração dela ficava cheio de alegria, porque o amor que ela dedicava a eles era captado, né? Ivone afirmou que tinha muito amor pelos obsessores e tinha certeza que, quando ela desencarnasse, eles estariam ali para ajudá-la, né? Então, é muito importante a gente entender que nós temos que ter respeito e amor, seja pelos encarnados ou desencarnados, né? São os nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, ela disse que orava ainda pelos sofredores encarnados, pelos amigos, e após isso ela pedia as consultas, receituário, solicitado pelas pessoas. Depois, aí que ela ia fazer os trabalhos psicográficos de literatura. Então, ela disse o seguinte sobre a sua vida em relação à mediunidade. Foram horas de intensa felicidade. As únicas horas felizes, gente, ó, as únicas horas felizes que, em verdade, conheci, durante as quais o mundo espiritual se abria para mim, se me revelava, né? E eu convivia com os espíritos, e com eles eu me instruía, trabalhava e progredia. Olha a sintonia tão grande que ela tinha com eles, né? Com esse trabalho silencioso, ignorado e humilde, conseguir curar doentes do corpo e da alma, orientar médiuns e centros espíritas, reconciliar cônjuges, reequilibrar lares, né, desorganizados, consolar corações, evitar suicídio e até esclarecer espíritos sofredores, né? Então, é um trabalho para todo lado, né? E tenho certeza que Jesus abençoava meus trabalhos, meus esforços para acertar, porque assim os espíritos falavam para ela. Seu trabalho era diário, fosse que fosse. Então, ela trabalhou como médium em vários centros espíritas, aqui até em Juiz de Fora, daqui a pouco nós vamos ver. E as curas que ela conseguia realizar com simplicidade, e aí ela dizia que sem formalismo, sem inovações, na prática espírita. Disse o seguinte: fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos, jamais aceitei homenagens que me quisessem prestar. Então, ela contou que, uma certa época da vida dela, ela morou sozinha num pequeno bairro, num apartamento do bairro do Lins de Vasconcelos, lá no Rio, né? Morou com uma amiga, que não era espírita, e morava perto de uma favela. Então, ela disse que foi lá, né, nesse bairro, ofereceu a sua colaboração espírita e mediúnica para alguns centros espíritas, mas eles não aceitaram a ajuda dela. A burocracia impediu. E aí ela organizou, então, um posto médico na casa dela. E aí ela disse o seguinte: provi os medicamentos homeopatas, à minha própria custa, trabalhei sozinha, fazendo o culto do evangelho em casa, sozinha, porque a companheira não era espírita, né? E ela não deixava de estudar. Tirava receitas pela manhã, fornecia remédios, mesmo alopatas, gratuitamente, aplicava injeções nos doentes pobres, né? Costurava para eles e nada cobrava, né? Então, ela foi ajudando realmente aquela comunidade. Então, ela disse que o que ela podia fazer, ela fez sozinha. E esse trabalho durou 8 anos, tá? Então, ela disse que foi através da costura, do bordado, ensinando as moças também gratuitamente a costurarem, né? Ela, então, foi fazendo esse tipo de ajuda. E ela disse que foram 8 anos de provação e testemunhos terríveis que ela venceu graças à doutrina. Olha só. Em 1952, ela mudou-se para a casa da irmã, Amália, e aí ela só passou a se dedicar à produção de livros doutrinários. Ivone jamais psicografou poemas. Ela chegou até a escrever 10 livros infantis, que foram supervisionados pelo Bezerra de Menezes e Leon Denis. Mas uma tarefa que ela se dedicou diariamente. Ela pegava os jornais, né, os periódicos, e lá lia no obituário, porque há muitos anos atrás, nos obituários vinha, né, a causa-morte da pessoa.
Então, quando ela descobria que alguém morreu por suicídio, aí ela ia, então, colocava o nome no livro e rezava, orava por eles sempre, né? Então, ela lembra que isso foi uma forma de reparar o que ela fez, né, no pretérito, em outra vida. Se jogou do penhasco e morreu afogada. Passado algum tempo, ela disse que eles vinham agradecer as orações, davam-lhe fortes abraços e passeavam de braços dados com ela, né, principalmente lá na casa, no casarão da irmã, né? Ela passeava com eles de braço dado para lá e para cá. E ela não distinguia se era encarnado, se era desencarnado. Numa entrevista ao Jorge Rizini, em 1972, ela falou sobre a sua formação espírita feita por Bezerra de Menezes, né, que muito auxiliou. E interessante que o Chico dizia para ela que o Bezerra tinha uma consideração especial por ela. E depois ela descobriu que ele já tinha sido seu pai, em outra encarnação. E aí, por causa disso, Bezerra de Menezes não permitiu que a história da Leila, que foi a suicida, fosse relatada na íntegra, para poupar ela de um sofrimento maior. E aí ele disse que ela não precisava sofrer mais essa humilhação. E aí essa história dela foi contada por uma trilogia, né? E eram 3 livros que vieram em ordem cronológica contrária, que foi Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Números e A Drama de Bretanha. Então, a preocupação de Bezerra de Menezes para que ela não sofresse mais sobre essa reencarnação que ela se suicidou. Então, ainda na entrevista do Jorge Rizini, ela diz que sempre ouviu os conselhos do Bezerra, mas também de outros espíritos que a guiavam, como Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, e ela diz que trabalhou muito com Eurípides Barçanufo em curas de paralíticos. Olhem só. Então, nós vamos ver também o que ela nos disse aqui dos encargos que ela teve em casas espíritas. Em Lavras, ela atuou num centro que é um centro pobre, né? Então, lá fez muitas coisas através da homeopatia. Pediu ajuda ao Frederico Figner. Quem leu o livro Volteio, do irmão Jacó, né? É a história do Frederico Figner, né? Que é muito interessante ser lido, porque é um homem que ajudou demais, caridoso, ele era espírita, e mostra a dificuldade que ele teve para chegar numa colônia espiritual. Ele chamou muita atenção do que nós temos que buscar o desapego, né? Mas voltando aí à ajuda que ela pediu ao Frederico Figner, né? Ela disse que ele deu 60 vidros de homeopatia que continham 60 gramas cada um. E durante meses ela salvou muitas vidas. Bom, ela trabalhou aqui também na Casa Espírita em Juiz de Fora. Ela foi secretária, bibliotecária, fundou a biblioteca, né, da casa, James Jensen, né? E também chegou a ser vice-presidente da casa. Mas na dependência da Casa Espírita, que ela criou o Instituto Profissional Eugênia, quando ensinou trabalhos manuais. Na Fundação João de Freitas, ela evangelizou crianças. Bom, vamos ver as obras literárias. Ela disse que perdeu muito das suas obras literárias, que ela foi publicada em vários jornais e ela não guardou, não tinha, né? Então, muita coisa se perdeu. Porque ela não tinha experiência, né? E também não sabia como guardar. E ela trabalhou em vários jornais, mas eu só vou falar em 2 aqui. O Jornal do Comércio, aqui de Juiz de Fora, também ela colaborou no Clarim, lá de Matão, né? Onde se tornou amiga do Caíba Schutel, né? Mas ela escreveu em vários jornais. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre a sua experiência de Esperanto. Bom, através do Esperanto, ela travou amizades com vários esperantistas do mundo. Destaque para um que morava na Polônia. Olhem só que interessante. E ela, quando recebeu a correspondência desses esperantistas da Polônia, ela sentiu uma coisa diferente. Então, ela descobriu que ele tinha sido o grande amor da sua vida, em outra vida.
né? E ela lembrou que tinha se comprometido os dois a virem nesta reencarnação, dela como Ivone, e que eles iriam se identificar e iriam se encontrar. Bom, então a correspondência, né, começou de um para o outro, e aí eles acabaram combinando se encontrar no Congresso Esperantista no Rio de Janeiro. Mas aí ela foi, no que ela foi ver o desdobramento, ela descobriu que ele tinha 38 anos e ela 62. Aí o que ela foi aconselhada pelo Bezerra de Menezes a não ir no encontro para não errar mais uma vez pelo puro amor. Bom, e aí ela tem também outro correspondente em vários lugares no mundo, na Tchecoslováquia, por exemplo, né? Ela ajudou muito através dos conselhos que ela dava. Bom, vamos alencar, antes de alencar suas obras, é importante a gente entender que, para receber a psicografia dos seus romances, ela foi levada aos locais onde se desenvolviam os dramas, né? Então, aí ela disse que alguns deles retratavam suas vidas passadas, como eu falei da trilogia, né? E, como eu disse também, elas vieram em ordem invertida para que ela não tivesse noção na época de que era da vida dela mesma. Bom, então ela vai relatar como se deu o trabalho mediúnico desses livros, como que ela recebeu essas obras. Então ela fala o seguinte: os autores espirituais, inclusive do livro Memórias de um Suicida, retiravam meu espírito do corpo material. Levavam-me para o além, ou para o país em que se desenrolaria a ação. Tá, Portugal, Espanha, França, Alemanha, a Rússia e também alguns ambientes do mundo invisível. Conheci, assim, algumas paisagens do mundo espiritual e os países estrangeiros terrenos, onde a ação romântica se desenrolava em diferentes épocas ou séculos. Ela foi lá viver, né? Os dramas. Vamos ver como é que ela descreve aqui, ó. Nesses locais, eu assisti a peça a ser escrita pelos autores espirituais com todos os detalhes. Senti as emoções de todos os personagens. Contemplava colorações belíssimas, me via em todas as cenas, mas nada fazia ou dizia. Só espectadora, né? E aí escutava uma voz, né, desconhecida que narrava o drama com uma precisão e um encanto indescritíveis, mas sem ver o narrador. E ouvia ainda tudo que os personagens, né, falavam. Bom, assisti dessa forma a célebre matança dos huguenotes na França, no ano de 1572, com detalhes inimagináveis por todos nós. Assisti às cenas da Inquisição de Portugal no século XVI. Visitei castelos medievais da Renascença. Penetrei o Palácio do Louvre, como ele deveria ser no tempo da Catarina de Médici. Olha só. Perlustrei os gelos da Rússia, conheci a vida dos seus camponeses de esplendor da nobreza ali existente durante o Império. Penetrei regiões sombrias do astral inferior e as ambiências consoladoras do astral intermediário. Bom, posso dizer que o além-túmulo se assemelha à nossa Terra. É bem encontrar, né? Nós que nos assemelhamos muito mal ao mundo espiritual. Porém, mais belo nas regiões intermediárias e boas. Nelas tudo é agradável, belo e artístico. Convivi finalmente com meus guias espirituais, como se eu fora também desencarnado, ou quase isso. E revi muitos trechos do passado histórico citados em meus livros, como se tratasse do presente. Olha só que coisa fantástica. Depois de todas essas visões, os autores espirituais dos livros mostrados voltavam e escreviam, e eu os transmitia com grande facilidade, porque já conhecia o enredo, né? E também todos os detalhes. Bom, e aí nós vamos falar de uma coisa muito importante. Por quê?
E ela tinha uma programação de viver 42 anos, 1900, 1942. E aí, com 42 anos de idade, né, ela teve um choque nervoso, foi um trauma. Por quê? Ela se identificou com a vida passada, né, como Leila. Então, ela ficou em coma durante 2 meses, quando ela teve aquela visão que era ela, né? E os médicos não encontravam nenhuma doença física. Aí, durante esse tempo, que ela vai rever, como eu disse, essa reencarnação com uma filha de Charles, que foi no século XIX. Então, ela vai rever todos os detalhes do suicídio também, lembra do Vale dos Suicidas. Bom, aí o que aconteceu? A espiritualidade resolveu dar uma moratória para ela. Fizeram uma operação perispiritual, onde o Bezerra de Menezes e outros fizeram, então, no seu perispírito, prolongaram mais 42 anos. É a moratória, né? De tanto bem que ela fez, né? Então, ela podia ainda atuar bastante e ajudar muitas pessoas. Então, ela viu tudo que se passou, o Bezerra de Menezes relatou para ela, né? Durante aquele período que ela ficou em coma. Depois ele fez uma carta explicando tudo, né? E diz ela que na convalescência ela leu Paulo Estevam. Então, é isso, realmente, como eu disse, ela está programada a viver 42 anos e aí se estendeu para 84 anos. Ela desencarnou em 9 de março de 1984, lá no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. E ela vai falar aqui uma coisa que é muito interessante. A gente sabe que é ela que escreveu o Vale dos Suicidas, né? Memórias de um Suicida, desculpa. Ela recebeu do espírito Camilo Castelo Branco. Bom, então ela recebeu, foi fazendo os manuscritos, né, da psicografia do Camilo, e aí ela resolveu levar até a FEB, em 1944. Levou esses manuscritos, tudo naquele papel manilha, né? E aí o presidente lá era o Manuel Quentão, da FEB. Aí disse, não vou receber, não. Aqui eu só vou receber obras do Chico. E o Carlos Embaçaí, né, ainda tentou, né, intermediar com ele, falando que ela já escreveu obras importantes, como Amor e Ódio, com Charles, né? Não convenceu o Quentão. Manuel Quentão foi firme. Não, aqui só vou publicar Chico Xavier. Aí ela chegou em casa triste, né? Pegou os manuscritos e já ia tacar fogo. Mas aí ela viu uma mão assim, azul, em cima da obra. E ela então parou. Era o Bezerra de Menezes impedindo que ela tocasse fogo na obra. Então, olha só que interessante. Por que foi feito isso? Porque ele estava vazio de sustentação, de conhecimento. Então, Leon Denis apareceu para ela, se prontificou a fazer uma revisão doutrinária, que foi feita de 44 a 1956. Né? 1954, aliás. Então, durante esse período, Leon Denis foi reformulando, né, as memórias de um suicida. E aí, quando eles já acharam que já estava pronto, né, ela volta à FEB com o manuscrito. Já era o Vantuil de Freitas. E disse que aceitaria, mas só se fosse datilografado. Ela não tinha máquina de escrever. Depois de 7 anos, ela ganhou uma máquina, né, de escrever, é onde ela datilografou tudo. Então, ela volta em 1955, a FEB levando Memórias de um Suicídio datilografado, então, em 56, eles publicam o livro. Bom, vamos falar aqui os livros da Lavra da Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida, com Camilo Castelo Branco, Amor e Ódio, com Charles, A Tragédia de Santa Maria, com Bezerra, Devassando o Invisível, Ressurreição e Vida, com Leon Tolstói, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiros do Numéris e o Drama de Bretanha, a Dramas da Obsessão, com Bezerra, Recordações da Mediunidade, Sublimação, Leon Tolstói e o Charles,
Evangelho dos Simples, o livro de Eneida, Contos Amigos, Cântico do Coração, volume 1 e 2, Contos Amigos, Pontos Doutrinários, né? E A Luz do Consolador e o Socorro aos Suicidas. Bem, a gente deu uma pincelada aqui, mas nós vamos pegar, assim, pontuar umas frases muito importantes da Ivone do Amaral Pereira, que está no livro Recordações da Mediunidade. Ela disse o seguinte: se um médium não segue a doutrina ou se demonstra sinais de domínio de um obsessor, deve suspender seu trabalho mediúnico para que não prejudique os outros ou a si mesmo. Então, chama atenção que tem que ter consciência, não está preparado, porque você não vai assumir, né, que você não se preparou, não está bem. Porque você, não estando bem, você vai atrapalhar o trabalho mediúnico. Então, ela chamou atenção sobre isso. O que é, então, estar preparado? Todo aquele que se propõe a fazer um trabalho mediúnico, ele tem que ler o livro dos médiuns. É imprescindível. Como você vai fazer um trabalho sem você conhecer? Primeiro, quando a gente é espírita, nós temos que conhecer os livros básicos, os complementares, né? Emmanuel, André Luiz, porque nós temos que ter o conhecimento da doutrina espírita. Ela é muito importante para nós, nos dando um norte. Então, principalmente quando você vai fazer um trabalho mediúnico, você tem que ter conhecimento de como você deve estar preparado para fazer o seu papel. Então, ela chama a atenção justamente disso, que a pessoa tem que ter humildade de reconhecer não estar em condições, mas a gente também lembra que é muito importante. Muitas vezes, a pessoa vai para fazer um trabalho, o trabalho mediúnico, e aí se sente mal, não vou na casa espírita hoje, não. Aí que você tem que ir. Aí que você tem que ir, porque você está sendo levada para não participar. E não é o caso. Se você não está bem, você vai ficar bem na reunião mediúnica. Tem toda uma sustentação da casa, né? E isso é muito importante, por isso que a gente tem que estudar, ter o conhecimento, saber da importância da nossa participação. A gente sabe que, muitas vezes, o espírita ele poderia fazer o trabalho sozinho. Mas por que, por exemplo, num trabalho de passe, ele precisa do encarnado? Porque a espiritualidade chama atenção da importância da solidariedade. Estarmos unidos, encarnados e desencarnados. Todos somos filhos do mesmo Pai. Então, é muito importante a nossa participação, né? E ela disse que é muito importante não ter o desânimo, porque o desânimo é o mau conselheiro, né? E aí nos tira, às vezes, da nossa proposta de trabalho. Nós temos que lembrar que não é por acaso que estamos num centro espírita realizando que trabalho. A gente assumiu na espiritualidade esse compromisso. Então, a gente tem que fazer esforço. Não está bem, mas chega lá, você vai ficar bem. Porque você está numa proteção de uma casa espírita. Então, você tem que ter responsabilidade, né, do seu trabalho. Entender que você é importante para que a coisa flua, né? Ela chama atenção que a palavra é mais que uma... A palavra é a vibração do pensamento. Então, a gente lembra da importância do sentimento, como disse Emmanuel, né? A gente tem que procurar ser bom. Porque se eu sou uma pessoa boa, minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes sempre serão boas, né? E outra que eu também achei muito importante, que ela disse assim: renova o teu caráter com a prática das virtudes, reeduca a tua mente e teus hábitos, os valores do teu espírito, cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo, e espera confiante, porque tudo que necessitares e desejares virá às tuas mãos por ordem natural das coisas.
É o que a gente aprende quando a gente estuda a doutrina espírita. Por que estamos reencarnados? Para ter a oportunidade do crescimento espiritual. E como esse crescimento espiritual vai acontecer se a gente não se esforçar? Então, é preciso ter o conhecimento, estudar, né? Estudar, interiorizar esses ensinamentos de Jesus e começar a colocar em prática. Então, como nós temos a doutrina espírita a nosso favor? A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Ele disse bem claro, né, que naquela época ele não poderia falar tudo, mas viria o consolador que traria todos os seus ensinamentos mais bem explicados. Então, sabemos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E como ela consola? Primeiro, ela nos diz que somos imortais. Olha, se nós somos sabedores disso, jamais vamos buscar a porta do suicídio. Mas é muito importante lembrar de outra coisa que Jesus disse: orar e vigiar. Vigiar e orar. Porque a gente tem conhecimento de pessoas que eram espíritas, que são assumidamente espíritas, fazem estudos, faziam caridade e acabaram se suicidando. Então, vigiar é muito importante, porque nenhum de nós está isento de perturbações espirituais. Por isso, a gente deve primar pelos nossos pensamentos, as nossas ações, para a gente não abrir portas para ser, né, objeto de uma obsessão. Então, como é importante, toda vez que a gente não se sentir bem, vamos orar, porque a oração tem resposta. Então, Jesus deixou claro: vigiai e orai, que são as ferramentas que nós temos para errar menos, para abrir menos portas para a obsessão, né? Então, a doutrina nos mostra: somos imortais. E aquele que busca o caminho, né, do suicídio, ele vai ter uma grande decepção, porque chega na espiritualidade, morreu o corpo, mas o espírito sobrevive. E aí ele vai ter que resgatar esse ato infeliz, né? E aí a doutrina espírita também nos consola quando ela nos mostra que estamos sob a lei da reencarnação. Muitas pessoas, elas estão vivendo determinadas situações que elas não veem o que eu colaborei para isso acontecer. Mas se você sabe da importância da lei da reencarnação, você está sabendo que a oportunidade está sendo dada a você de resgate de algum erro do passado, de outras vidas. Então, nada é por acaso. Deus vai nos dar a possibilidade, a cada reencarnação, da gente melhorar. Então, as situações, as tribulações têm um objetivo, que é para a gente melhorar, para a gente se modificar para melhor, fazer a reforma íntima, né? E aí, como fazer essa reforma íntima? A doutrina espírita também nos dá as ferramentas, porque ela nos mostra a importância de não ser orgulhoso, de não ser egoísta. Ela nos mostra que a gente não pode julgar as pessoas, que a gente tem que saber perdoar, ter indulgência, compaixão, tolerância, paciência. Tudo isso a gente tem que entender que vamos praticar para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, a gente tem uma dica da Joana de Ângeles, que mostra para nós que nós temos que fazer uma viagem interior de nós, uma viagem muito difícil, que é com humildade, para você reconhecer aquilo que você ainda não é. E ela mesmo diz o seguinte: vamos dizer que eu detectei que não sei perdoar. É o primeiro passo para eu me modificar, porque eu detectei. Por que eu detectei? Porque eu tenho ensinamento. Eu estudei e sei que eu tenho que saber perdoar. Mas eu estou vendo que eu não sei perdoar. Então, o primeiro passo é você tomar consciência, e o segundo passo é procurar perdoar. E as situações virão sempre para que você aprenda a perdoar. Quando você conseguir aprender, né, e perdoar, já não precisa passar mais no teste. E aí a gente tem ajuda também de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele fazia uma retrospectiva todos os dias para ver aquilo que ele fez de bom, ele repetiria. O que ele fez de errado, ele ia se modificar. É essa proposta, né? Que aqui, então, que ela falou: renova o teu caráter com a prática das virtudes. O que é? Nós vamos, no nosso dia a dia,
pegar essas ferramentas e tentar colocar em prática. Principalmente no nosso lar, porque nós não estamos juntos por acaso. Os lares conflituosos, por que estão com conflito? Porque são momentos, são as oportunidades de acertar as arestas e do perdão chegar ao amor. Então, a gente vai treinar com os nossos parentes, os afins, né, os consanguíneos, para a gente ter, então, capacidade de também exercer a mesma coisa com outra família universal, fora dos muros da nossa casa. Tudo isso são os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. E que a gente, então, como ela disse assim, cumpre fielmente o teu dever, inspirando-te na moral do Cristo. Se você fizer a sua parte, você vai esperar confiante, porque tudo que necessitares e desejares virá às tuas mãos por ordem natural das coisas. É assim que as coisas funcionam. É assim que nós temos que entender. Fazer o que estamos fazendo, sempre estudar, meditar. E a coisa é difícil, é um trabalho de formiguinha a gente se transformar. Mas se a gente não der o primeiro passo, como nós vamos aproveitar a reencarnação? Ela está aí para a gente, no dia a dia, pontuando tudo que a gente precisa exercitar. E a gente tem que entender, errou hoje, não vai se desesperar, como diz a Joana de Anjos, não adianta. Propõe-se a fazer diferente no dia seguinte, como dizia Santo Agostinho. Então, está aí a doutrina espírita, trazendo para nós essa oportunidade do entendimento, de buscar, então, o caminho traçado por Jesus e colocá-lo em prática. Então, quando a gente vê histórias de vida, como a da Ivone do Amaral Pereira, né? Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, são importantes para a gente entender que não é do dia para o outro que a gente se transforma. É um trabalho árduo. Quantas reencarnações se trabalha para a gente chegar a um ponto de aprimoramento? Então, quando a gente estuda a vida e obra de Ivone, como eu disse, Bezerra, Chico, são exemplos para nós, para nos incentivar a fazer a diferença para nós mesmos, porque nós temos um grande objetivo, um trabalho que é essencial, é que a gente procure aproveitar a reencarnação, né, fazendo o quê? A reforma íntima. Então, fica aqui nosso estudo sobre a Ivone do Amaral Pereira, agradecendo muito a todos, e vamos fazer a nossa oração de encerramento. Nesse momento, só tenho que agradecer a Deus, a Jesus e Maria Santíssima, por nos dar a oportunidade de melhorarmos através dessa doutrina espírita, que é o caminho traçado por Jesus, o Consolador, e que a gente pede que a gente possa, no nosso dia a dia, buscar o entendimento, ter força e coragem de fazer essa mudança em nós, de aproveitar a nossa reencarnação. E pedintes que somos, vamos pedir que orem, que nos abençoe, que nos dê a paz. Nós estamos precisando muito de paz, cada um de nós, o Brasil e o mundo. E pedimos, então, fiquem conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Eu dei mancada, né? Eu não fiz a prece de inicial. Não, tu entrou harmoniosamente, fique tranquilo. Mas não fiz a prece. Depois que eu estou no meio, eu falei, esqueci a prece. Não te preocupa. Quer que eu faça uma prece para se enxertar ou deixa assim mesmo? Não, deixa assim, está tudo certo. Então tá bom. A dinâmica é essa, a gente tem que acolher, né, os nossos momentos. Então, eu quero aproveitar hoje, te agradecer a tua disponibilidade. Eu que agradeço você lembrar da gente. Leve o nosso abraço a todos no Natal, né? Até a próxima oportunidade, que Deus nos abençoe. E até esqueci de desejar Feliz Natal a todos, né? Mas não, mas já vai chegando.
né, neste momento, ainda porque está sendo gravado. Eu vou deixar tudo, assim, então eu quero agradecer. Boas festas Então, para eu vou todos. aproveitar, já que vai Claro. ficar, eu vou aproveitar para desejar Feliz Natal a todos, lembrando que Natal é todo dia Jesus nasce no nosso coração, e que essa movimentação que se faz em prol do próximo, que ela seja todos os dias, porque necessitados somos todos nós, 365 dias do ano. Não só de necessidade material, mas muitas vezes a necessidade da caridade moral, porque às vezes uma palavra amiga, um sorriso, um abraço pode tirar uma pessoa da angústia e ajudá-la, né, a ter uma outra visão da vida. Então, que saibamos festejar o Natal todos os dias, porque Jesus nasce no nosso coração todos os dias. Perfeito, né? Então, fica esse convite a todos que tomem acesso a esse nosso canal, com essa lição da vida da Dona Ivone, uma vida de renúncia, né, a serviço do seu processo de aprimoramento. Então, se nós nos inspirarmos nesses modelos, tantos há que podem acrescentar, né, uma facilidade, vamos dizer assim, de termos a certeza que é laborioso o processo, né? Nós temos que com certeza. Nos submeter, e quando nós achar que está tudo muito ruim, é só o começo da melhora, né? É isso mesmo. Sabe a febre? Quando a febre manifesta, dizendo, ó, estou organizando, toma medicação, né? Toma o banho, né? Confia, o corpo está reagindo. Então, eu acho que é bem isso. A vida da Ivone e de tantos outros luminares que viveram silenciosamente. Nem todos estão, né, nas páginas, né, da nossa memória. Mesmo. Por isso que é importante, quando tu traz essa proposta de apresentar, porque às vezes a gente tem que relembrar daqueles que são quase anônimos, até nas casas espíritas, né? São desconhecidos. Então, nós te agradecemos. Eu que agradeço. Votos de paz no Natal, que a gente possa fazer esse Natal cotidiano com as nossas famílias, com as nossas comunidades e também nas redes, como agora nós estamos. Um abraço, muita paz e até a próxima oportunidade. Falou, Flávio. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Amém.